Olá, bom dia. Meu nome é Gabriela Carvalho, eu sou doutoranda em Artes Plásticas na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, integrada ao Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade e bolsista da Fundação para a Ciência e Tecnologia do Governo Português. Hoje eu venho apresentar o artigo Por uma Epistemologia das Pragas, Cortadeira cereana, Histórias de resistência entre terras perturbadas. A cortadeira é essa planta que vocês veem aí ao fundo, na imagem. Quando eu cheguei em Portugal no outono de 2019, me deparei com vastos campos dessa planta, assim como na imagem que vocês estão vendo aí agora, e me despertou imenso interesse, uma pela beleza da planta e outra porque eu me lembrava da presença dela na minha infância, na decoração da casa da minha avó, das minhas tias, enfim, e resolvi ir atrás de mais informações sobre ela. Obviamente, eu não sou da área da botânica, mas consegui descobrir alguma coisa, como, por exemplo, o fato dela ser uma planta nativa da América do Sul, especificamente ali dos Pampas, e que foi levada para Portugal em meados do século XIX como uma planta ornamental para decoração. É, é curioso porque é uma planta ginodioica, o que significa que tem espécies fêmea e hermafroditas, mas foi levada apenas a espécie fêmea por ser mais vistosa e mais passível de domesticação e controle. Não se sabe se por acaso ou descuido a planta hermafrodita apareceu também logo na sequência na Península Ibérica e ela potencializou de maneira extrema a reprodução, o alcance e a resistência da planta. Cada pluma dessa, cada planta dessa é capaz de gerar mais de até 1 milhão de sementes no ar, que por ser, né, passível de vento, se espalham e alcançam bastante, né, assim, uma distância considerável. Além disso, ela tem um capim, uma folha muito afiada, e gera grandes arbustos de até 4 metros de diâmetro que fecham, que bloqueiam a passagem onde elas se instalam. Ela ocupou principalmente terrenos baldios, ruínas, territórios perturbados, beira de estrada, e muito rapidamente se tornou, então, uma espécie exótica invasora na Península Ibérica, mas também em boa parte do terreno da Europa, devido ao seu comportamento colonizador. Ela extrai recursos das plantas autóctones, altera a paisagem local, domina determinados territórios e é extremamente resistente. E como vocês podem ver na imagem, há diversos programas governamentais de extermínio da espécie, principalmente em Portugal e Espanha. A justificativa para o extermínio é que ela gera prejuízos econômicos, causa alergias em humanos e pode ferir animais e humanos por conta da sua folha extremamente afiada. Ainda assim, ela é utilizada vastamente em decorações de vitrine, shoppings, principalmente na época do outono, e acaba por reproduzir um discurso igualmente aplicável à política de imigração ou à entrada de certos grupos sociais em determinados espaços, como, por exemplo, nessa reportagem do jornal O Público, em que se fala que a erva dos pampas pode até ser bonita, mas ela não deveria estar por todo lado. O que nos leva a uma controvérsia, por exemplo, de aqui nessa foto temos uma rotatória numa área extremamente turística de Barcelona, onde ela é utilizada como uma planta de jardim. Aqui temos dentro de uma revista de decoração com a frase: o capim dos pampas está dominando decorações modernas e minimalistas, ou ainda a possibilidade de adquirir mudas num site como Leroy Merlin pela internet. Pronto, a planta em si e algumas outras ervas daninhas que fui localizando por aqui como espécies também latino-americanas decorrentes da botânica colonial, levou-me a pensar com seres de resistência que colaboram a partir de outras lógicas para microtransformações de monoculturas e sistemas hegemônicos.
a partir de alguns desses conceitos que vocês estão vendo aqui na tela, é que acabei por estruturar uma possível epistemologia das pragas como um modo de atuar e pensar dentro de espaços de contradição, opressão e violência colonial capitalista, principalmente dentro de instituições de arte e da própria academia. É uma atuação que localizo hoje como um dentro-fora, uma atuação dentro de uma lógica de fronteira, de encruzilhada, ou ainda um dentro e um contra, para chamar Aníbal Quijano, que consiga, a partir de dentro, provocar corrosões que transformem a monocultura de determinados sistemas hegemônicos. E dentre os muitos grupos que vêm atuando desse modo ao longo das últimas décadas, eu destaco aqui a atuação do coletivo Mujeres Criando, que é um grupo anarcofeminista boliviano, que atua desde a década de 90, com grafites, performances, instalações, minisséries, programas de rádio, livros, que as colocaram, por fim, dentro das artes, mas que se mantém a partir de uma lógica impostora, como a própria Maria Galindo, uma das integrantes do grupo, diz, com o intuito de promover ações e provocações que usem da criação como uma estratégia anarcofeminista. Aqui tem 2 grafites delas, elas acabaram por já participar de documentas, bienais, e tá dentro de museus e tudo mais, mas sempre dentro de uma lógica impostora, como aqui mesmo nesse texto que está no livro Feminismo Bastardo, mas que é de uma conferência de 1999. Ela destaca que desde dentro da galeria do museu, ela só pode se apresentar como uma impostora. E eu queria ressaltar só um trechinho aqui que fala que aquilo que está fora do sistema é aquilo que, desde o centro dos seus interesses, o sistema qualifica como ineficiente, não produtivo, demencial, delinquencial, desagradável, não confortável, feio ou perigoso. Aqui estão as referências dos textos que foram utilizados como base para a escrita desse artigo, mas queria ainda destacar que, pronto, todo esse percurso até agora, a ideia de uma epistemologia das pragas pensando com fungos, com ervas daninhas, com seres imigrantes de um modo geral, seres exóticos de um modo geral, vem servindo de base para mim para pensar uma possibilidade de atuação dentro de um sistema hegemônico, capitalista, colonialista, falogocêntrico, como aquele que estrutura aquilo que a gente chama de arte, do modo canônico, ou aquilo que a gente chama de academia e de pensamento científico, como uma forma de atuar dentro e em contra desse mesmo sistema, uma pulsão que me leva a pensar a sua estrutura a partir de uma maneira radical no sentido etimológico da palavra, a partir mesmo das raízes que estruturam esse mesmo sistema. Agradeço a oportunidade de compartilhar esse material com vocês. Estou disponível para conversarmos depois, deixo aqui meu contato e deixo também o link para um site onde eu compartilho boa parte do material desenvolvido até aqui na pesquisa. Espero que tenhamos um dia enriquecedor de debates e é isso. Muito obrigada.